Boa noite, pessoal. Mais um domingo aí, nós gravando coisa aqui, né? Ah, Hoje a aula é sobre motivação e emoção, tá, gente? Vamos lá. O objetivo dessa aula é descrever aspectos gerais da motivação e da emoção. Bom, o que que a gente sabe sobre esse tema? É a pergunta norteadora da aula. Começar com uma situação para motivar a motivação, tá? Então vamos lá. Em apenas um momento, a vida de Aaron Ralston, de 27 anos, mudou. Uma pedra de cerca de 360 quilos soltou-se em um estreito canyon isolado em Utah, onde Ralston estava caminhando, perdendo seu antebraço no chão. Durante os 5 dias seguintes, ele permaneceu no deserto Canyon, incapaz de escapar. Como alpinista experiente com treinamento em busca e salvamento, teve muito tempo para considerar suas opções. Tentou sem sucesso afastar a rocha e colocar cordas e roldanas em torno da pedra em um vão esforço de movê-la. Finalmente, sem água e quase desidratado, Ralston concluiu que restava apenas uma opção para não morrer. Em atos de incrível bravura, quebrou 2 ossos do pulso, aplicou um torniquete e usou um canivete cego para amputar seu braço abaixo do cotovelo. Aqui temos uma foto dele, né? Hoje ele utiliza uma prótese, tá certo? Libertado do seu aprisionamento, desceu de onde havia ficado preso, então caminhou 8 quilômetros até estar em segurança. Meu Deus do céu, cara. E aí, né? Você teria essa mesma motivação ou você ficaria lá e morreria? Motivação, então, gente, são fatores que direcionam e energizam o comportamento dos seres humanos e de outros organismos, certo? Pergunta para você, o que que você faria no lugar do Ralston? Né? Ficaria lá, faria o mesmo, certo? O que que você faria? Questione-se. A primeira ideia acerca da motivação foi que toda motivação era, na verdade, um instinto, tá? Então, na sua interpretação, o que motiva um bebê a chorar por comida? E aí a gente traz a noção de instinto. O que são instintos? Eles são padrões de comportamento determinados biologicamente em vez de aprendidos. Então é algo que já vem de fábrica de nós. Bom, aí eu vou botar um exercício aqui para você, que diz respeito à motivação em um ingresso no ensino superior. Existe uma disparidade grande de gênero no ingresso em cursos de exatas. Muitas pessoas afirmam que, por homens e mulheres serem biologicamente diferentes, elas tenderiam a endereçar-se a diferentes cursos. Que visão você está implícita nesse discurso? Você concorda com ela? Justifique. Vou dar aí uns 5 segundos para você dar um pause, para você poder pensar e elaborar uma resposta. Foram bem 5 segundos, né? Mas eu vou passar aqui. Certo? Gente, eu vou fazer um comentário acerca disso. A visão que está implícita aqui é a ideia de que nós, por exemplo, nossa motivação são instintos. Então, instintos, como instintos são padrões comportamentais biologicamente herdados, as pessoas afirmam que se homens e mulheres são biologicamente diferentes, elas vão ter inclinações diferentes a gostos e a qualquer coisa. Bom, gente, assim, eu não concordo com isso, porque nós seres humanos somos muito mais complexos. Essa teoria dos instintos, ela tem algum tipo de validade? Ela tem, porque assim, por exemplo, você está com fome, qual é o seu instinto? Ir atrás de alguma coisa para comer. Agora, imagina só você colocar a escolha profissional como uma coisa tão simples como sentir fome. Né? É muito mais complexo do que isso, e a gente vai ver ao longo das teorias que vão passando sobre a motivação como essas coisas, na verdade, começam a ter outros fatores que vão influenciar, por exemplo, numa escolha profissional. Bom, uma outra teoria, né, basicamente mais elaborada
do que a dos instintos, porque ela já leva em consideração outros elementos. Né? Se você tem um instinto, você vai estar motivado a fazer uma coisa, você vai fazer sempre, né? Você vai ter o mesmo comportamento? Não, porque você não é, né, você é uma forma de existência. Você é e existe. Tá? Então você não age somente por meio dos instintos. Tá? Tem outras coisas que estão por trás disso. O que você faz quando você está brocado? O que você faz quando está com muita sede? Como você entende o processo de comer porque está com fome, de beber como quando está com sede? Quer dizer, a sua felicidade não está, vamos supor que a sua felicidade está em comer cenouras, né? Você come a primeira, nossa, é um prazer. Ou comer pamonhas, né? Como falaria o Clóvis de Barros Filho, né? Você come a primeira, nossa, aquele deleite. Quando você está na 20ª, você já entojou pamonha, você já odeia. Então, a teoria da redução do impulso, ela está mais ou menos ligada com essa ideia de que a nossa motivação é função, né, do grau em que o impulso se estabelece em nós. E quanto mais alto, maior a tendência reduzível, né? Então, o que é a redução do impulso? É uma abordagem que sugere que a ausência de alguma necessidade biológica básica produz um impulso que impele um organismo a satisfazer aquela necessidade. Então, um impulso ele seria uma tensão motivacional ou uma excitação que energiza o comportamento para atender a uma necessidade. E ela parte de onde? Ela parte da ideia de que o nosso funcionamento biológico ele é homeostático, né? Que é uma tendência o nosso corpo tem uma tendência a manter um estado interno constante. Tá certo, gente? Então, se tem uma elevação de algo, a gente vai tender a reduzir isso. Vamos lá. Paulo teve de trabalhar o dia inteiro e acabou esquecendo de almoçar. Quando deu 5 horas da tarde, o rapaz correu e assaltou a geladeira. Paula tem grande necessidade de aprovação social e por isso está sempre tentando agradar a todos e, portanto, acaba fingindo ser quem não é. Como a teoria de redução do impulso explicaria essas duas situações? Os impulsos são de mesma natureza? Novamente, dê um pause, reflita, tente elaborar uma resposta, depois você segue o vídeo, tá? Agora, bom, em ambas as situações, a de Paulo e a de Paula, a fome e a necessidade de aprovação social são impulsos que tendem a ser supostamente reduzidos por meio da ação. A fome é um impulso primário, pois envolve uma necessidade biológica básica, enquanto a necessidade de aprovação é um impulso secundário, pois não existe uma necessidade biológica básica subjacente a ela, tá? Então, elas são a teoria da redução dos impulsos explica essa motivação para essa ação desses sujeitos por conta de necessidades que se estabeleceram neles e elas produzem uma tensão, que é esse impulso, né, esse estado tensional, que precisa ser reduzido. Outra teoria, né, porque assim, a gente não trabalha só para reduzir os impulsos. Às vezes a gente está com um impulso pequeno, né? Ou tá lá quieto no nosso canto, passa alguma coisa na nossa cabeça, opa, eu preciso de alguma coisa a mais. Então, a teoria da excitação ela vai num sentido um pouco contrário da redução do impulso, mas acaba sendo complementar a ela. Tá? Então, por exemplo, Diego gosta muito de bungee jump, pois encara essa atividade como bastante excitante. Todo final de semana, após uma morosidade no seu trabalho, o rapaz vai atrás dessa emoção. Diego realmente age nessa situação de maneira a reduzir os impulsos? Pelo contrário, ele está em intuito de aumentar, né, a tensão, o estado tensional em si próprio. Então, a excitação da motivação é a crença de que tentamos manter certos níveis de estimulação e atividade. A teoria da redução do impulso ela diz que a gente tende a reduzir, né, a excitação que é ocasionada por meio desse impulso. Já a teoria da excitação ela diz que a gente tende a manter certos níveis de estimulação e atividade. E, se preciso, a gente vai buscar algo que nos estimule, tá certo? Então, vamos colocar aqui duas situações para a gente entender isso. Apresentam-se duas situações. Mariane gosta de assistir jogos de futebol, pois nesse tipo de ambiente ela fica sob uma tensão e uma excitação grande em virtude do risco de derrota do seu time.
A Ticiane, por exemplo, ela prefere uma atividade que reduza as suas tensões e a relaxe, como, por exemplo, andar de bicicleta nos fins de semana. Em qual das situações tem um exemplo de redução de impulsos e em qual das situações tem um exemplo de excitação da motivação? Vamos lá. Pause lá, tente elaborar a sua resposta para depois você voltar aqui. Oi. Opa! Não coloquei a resposta, né? Mas basicamente, Mariane, como ela gosta desses jogos de futebol porque ela se sente tensa e excitada, né, por conta do risco de derrota do time, e isso é uma teoria de excitação, um exemplo da teoria de excitação da motivação. Enquanto a Tiziane, ela prefere alguma coisa que relaxe, reduz as tensões, e isso é um exemplo que é explicado pela teoria da redução dos impulsos. Então você vê, essas duas, elas são um pouco complementares. A gente tende a reduzir, mas é sempre reduzir para um nível em que a gente gosta dessas emoções, porque se passar muito, né, se reduzir muito, a gente quer voltar para esse nível e procura se estimular para tal. E, naturalmente, isso explica por que as pessoas têm diferentes demandas de excitação. Tá? Bom, incentivo. A teoria do incentivo é uma teoria interessante também, tá? E que ela lembra bastante a ideia de reforço, mas ela é uma elaboração disso, tá? Então, vamos trazer aqui uma situação para problematizar. Flávio trabalha, pois deseja ganhar dinheiro. Flávia posta uma foto no Instagram, pois as pessoas costumam reagir de maneira a elogiar sua beleza. O que esses comportamentos e motivações têm em comum? O que você acha que tem em comum? São os incentivos, né, gente? Incentivo da motivação é a crença que sugere ser a motivação provinda do desejo de obter objetivos externos valorizados ou incentivados. Então, nessa teoria, a redução dos impulsos e os incentivos operam juntos. Beleza, gente? Como é que isso acontece? Tá? No caso, quais seriam os incentivos de Flávio e Flávia na situação apresentada? Que tipo de redução de impulso isso poderia causar? Que tipo de excitação isso poderia apresentar? Aí aqui a gente já traz a união aí das duas teorias, né, da redução do impulso e da excitação por meio do incentivo, tá? E a gente traz uma situação para problematizar isso. Vamos lá, dá um pause e aí vamos voltar com a resposta. Não trouxe a resposta, né? Vamos lá, voltamos para a situação, né? Flávio quer ganhar dinheiro. Bom, um incentivo para ele trabalhar é ganhar dinheiro. Então, o que motiva ele a ganhar dinheiro? Já a Flávia, ela posta uma foto no Instagram, né, que é a ação, e as pessoas costumam reagir de maneira a elogiar a sua beleza. Então, ela tem essa necessidade que precisa ser reduzida, essa necessidade, digamos, de, sei lá, de validação social que precisa ser reduzida por meio de um incentivo, tá? E, ao mesmo tempo, isso produz uma excitação nela e em Flávio também. Ganhar dinheiro é um incentivo que é a peça-chave faltando para ele ir trabalhar, tá certo? Bom, aqui a gente já começa a entrar num terreno mais interessante e que é o terreno da psicologia cognitiva, tá? Vamos lá. Por que você estuda ou não para uma prova? Por que você trabalha ou não? Isso tem a ver com alguma expectativa, alguma crença, algum objetivo? Isso pode ser representado? Vamos responder essas perguntas agora. Então, vamos lá, motivação cognitiva. As teorias de motivação cognitiva, elas são teorias que sugerem que a motivação é um produto dos pensamentos, das expectativas e dos objetivos das pessoas. Essencialmente, a motivação é uma coisa cognitiva, é uma coisa que ela está sendo guiada por ideias, tá bom? É isso. Motivação, ela tem dois tipos, então, uma intrínseca ou uma motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que vem do prazer em executar certa ação do que de recompensas concretas tangíveis. Então, por exemplo, de repente, se eu estiver dando essa aula aqui, que eu gosto de ministrar aula, eu gosto da atividade, isso é um exemplo de motivação intrínseca. A motivação extrínseca é a motivação que vem mais das recompensas concretas tangíveis do que do prazer em conduzir a uma ação, né? Então, se eu estiver aqui buscando likes, buscando views, buscando monetização nesse vídeo, né, que eu não ganho, né?
só para vocês saberem. É... Isso seria um exemplo de motivação extrínseca. Naturalmente, né, gente? A gente está falando aqui de predominância, porque sempre haverá um elemento intrínseco e um elemento extrínseco na sua motivação, tá certo? A gente está falando de predominância. O que predomina aqui? Naturalmente, eu adoraria que esse vídeo tivesse muitos comentários, muitas curtidas, muitos views, muitos compartilhamentos, né, muita aprovação. Naturalmente, eu teria um grau de motivação extrínseca. Mas o que eu acho que mais me motiva a estar aqui, né, já que eu não tenho essas coisas todas, né, nesses vídeos, é o fato de que eu gosto de dar aula e acho isso muito produtivo para a minha formação e é uma coisa que eu gosto, né, de fazer. Então vamos lá problematizar essas situações com um exemplo, né? Então considere as seguintes situações. Ana, uma médica, tá faltando uma vírgula aí, né? Trabalha por várias horas, pois ama a medicina. Enquanto Paulina, outra médica, trabalha somente por dinheiro e aprovação social. Qual delas está intrinsecamente motivada e qual delas está extrinsecamente motivada e por quê? Novamente, pause, pense um pouquinho e vamos voltar agora com a resposta. Bom, Ana, naturalmente, não trabalha somente por amor à medicina, mas predominantemente o que a motiva é o fato de gostar da profissão. Então a motivação dela é mais intrínseca do que extrínseca. Tá? Uma forma de você ver isso, intrínseco quer dizer que está dentro, e extrínseco quer dizer que está fora. Então, se a motivação está dentro da pessoa, de uma coisa que ela gosta de fazer e tudo mais, é intrínseco. Agora, se está em outra coisa que ela vai ganhar de fora, é extrínseco. Então, ela tem algum grau de motivação extrínseca, né? Que é receber um salário e tal, né? Mas ver as pessoas ficando curadas e tal, e ter essa aprovação. Claro, né? Naturalmente ela é um ser humano. Mas isso é minoritário em relação ao amor que ela sente pela medicina. No caso de Paulina também, que é uma outra médica que trabalha por dinheiro e aprovação social, naturalmente a motivação extrínseca dela é maior. Mas, claro, naturalmente ela deve ter algum tipo de grau de motivação que a leva a trabalhar todo dia lá, porque, bom, se você chega um grau em que é intolerável o cinismo, né? De você trabalhar somente por dinheiro para a profissão social. Então, algum tipo de gosto ela tem por aquilo. Mas o que predomina aí, o que é grande, né? O que é majoritário, são fatores motivacionais extrínsecos. Vamos lá, tem uma teoria muito legal também, que é a teoria do Maslow, que a gente vai falar agora, que é uma teoria que foi muito utilizada na administração. Acho que o Maslow assim, ele não teve tempo hábil para desenvolver tanto quanto quisesse sua teoria. Ele morreu muito cedo, acho que ele morreu com 62 anos, alguma coisa dessa natureza. Né? Mas essa teoria dele é muito interessante. Tá? Bom, existe uma hierarquia das necessidades que temos, ou seja, tem algumas necessidades que pesam mais do que outras, porque até agora a gente não colocou isso em jogo nessa discussão, né? Então, as teorias cognitivas, elas trazem a motivação intrínseca e extrínseca, mas a gente não, por exemplo, qual a motivação que eu sinto para comer e qual a motivação que eu sinto para fazer um trabalho humanitário? São as mesmas, né? Não tem hierarquia entre essas coisas? O Maslow diz que sim, tá? Para Maslow, tem 5 necessidades. Eu vou começar a falar da mais básica, que precisa ser satisfeita, até chegar na mais elaborada, né, que é aquela que, digamos assim, só existe se as mais básicas forem satisfeitas. Como é que funciona a teoria do Maslow? Se você tem a primeira necessidade atendida, você passa para a segunda. Se você tem a primeira e a segunda atendida, você passa para a terceira. Se você tem a primeira, a segunda e a terceira, você passa para a quarta. Se você tem as quatro, você passa para a quinta, que é de uma outra natureza, tá? Então, existe as necessidades de autorrealização, que são essas últimas, e tem essas necessidades que a gente chama de necessidade de deficiência. Se você tem abaixo do que você precisa, aí essa necessidade se cria. Por exemplo, estou com fome. É uma necessidade fisiológica básica. Tá? Por exemplo, sede, fome, sexo, essas coisas são necessidades fisiológicas. Tá? São impulsos primários que, se você não tem, você vai sentir essa necessidade. A mesma coisa a segurança, amor e pertencimento. Essas coisas você não tem, você vai sentir falta e, portanto, isso vai te motivar a ter. E a segunda classe é a necessidade de segurança. Bom,
necessidade de um ambiente seguro e protegido, como morar em uma casa razoável, por exemplo, tá? Se você mora numa casa razoável, essa necessidade está atendida. Se mora num barraco que pinga e passa rato e morcego o tempo todo, você corre risco ainda, né, de sofrer algum grau de violência, você não está com ela como é que é, satisfeita. Necessidade de amor e pertencimento, tá? É a necessidade de receber e dar afeto. Então, você mora numa casinha legal, você está com o estômago plenamente cheio, né? Você não passa fome, você não passa sede. Aí você quer ter o seu crush, a sua crush, o seu date, como os jovens falam hoje, né? Eu falo como se fosse um idoso, mas eu não sou geração Z, né, gente? Eu sou geração Y ainda, sou um pouco mais jovem do que, ou melhor, sou um pouco mais velho do que os jovens. Tá? Então, aí você quer ter um relacionamento saudável. Se você tem um relacionamento saudável, então essa necessidade tecnicamente tem amigos, né? Você tem essa necessidade de ser satisfeita. Você tem dificuldade de fazer amizade. Se você não consegue arrumar um namorado, uma namorada, né? Ou um namorade, então aí você tem isso por preencher. A quarta é de estima, é necessidade de desenvolver um sentimento de autovalorização, como, por exemplo, pertencer a um grupo ou coisas dessa natureza. Tá? Você tem um trabalho e tal, né? Você tem algum tipo de coisa que te leve a isso, né? Essa é a última necessidade de deficiência. Tendo completado as quatro, você passa para a autorrealização. A autorrealização é uma coisa que nunca termina. Sempre tem um degrau acima imaginário. Então, a pirâmide do Maslow, na verdade, ela não tem fim. Ela tem quatro que tem fim e a outra é como se fosse uma escada onde o céu não é o limite, tá certo? O que é autorrealização, então? É um estado de satisfação em que as pessoas realizam o seu mais alto potencial da maneira que lhes é peculiar. Por exemplo, se eu quiser me desenvolver como professor, ou como guitarrista de uma banda de rock, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ou, enfim, como um bom companheiro para Amanda, né? Ou um excelente tutor para meus cachorros, um excelente filho, não sei o quê, essas coisas elas não, digamos assim, não existe um limite para isso. Bom, aí fica uma reflexão para você, num evento assim relativamente recente, aí que tem uns 2 anos, né? Que durou também por uns 2 anos, começou a quatro, terminou uns 2 anos, terminou não, né? Se transformou uns 2 anos atrás, porque a Covid ela não é mais uma pandemia, mas ela é uma endemia, tá? Então ela é uma doença endêmica hoje. Quais necessidades foram ceifadas? Então muita gente teve, né? Melhor, quais foram as necessidades foram criadas, na verdade, né? Porque você estava ali num determinado grau de estima, por exemplo, aí você já não tinha mais o contato com o seu grupo, isso causou uma dificuldade, você não tinha dinheiro para comer, às vezes porque perdeu o emprego, né? Aí isso também já produziu uma nova necessidade, tá certo? Então, é necessidade ceifada no sentido de você tinha ela satisfeita e agora não está mais. Então, reflita um pouquinho aí. Essa eu não vou poder responder para você, porque é uma experiência privada sua, tá? Tem ainda, né, nesse contexto aí da hierarquia de Maslow, existem algumas necessidades que são secundárias. Por exemplo, Felipe costuma buscar desafios, se satisfaz quando os vence, mas não esmorece quando não os alcança, e reformula suas formas de ação para tentar superá-los. Lucas tenta, por meio do trabalho, construir relações de amizade com os colegas, pois se sente sozinho. Pedro tenta brilhar em reuniões do trabalho e costuma usar um discurso sedutor para convencer os colegas a fazer o que ele quer. As necessidades que se revelam são da mesma natureza? Então, né, gente? Vamos lá. Realização é uma característica estável aprendida em que uma pessoa obtém satisfação empenhando-se e atingindo metas desafiadoras. É o caso de Felipe, né? Busca desafios, se satisfaz quando os vence, mas não
se esmorece quando não os alcança e reformula as formas de ações para tentar superá-los. Afiliação, interesse em estabelecer e manter relacionamentos com outras pessoas. É o caso de Lucas, que por meio do trabalho ele tenta construir amizades. E poder, que é a tendência a procurar impacto, controle e influência sobre os outros e a ser visto como um indivíduo poderoso. É o caso de Pedro, que tenta brilhar, tenta lacrar nas reuniões de trabalhos, ou tenta mitar, depende do como é que é o seu viés político, essa expressão é mais usada, né, por um grupo ou por outro. Né? Uma como coisa boa e a outra como a contrapartida dela como ruim. Então, Pedro tenta brilhar em reuniões de trabalho e costuma usar um discurso sedutor para convencer os colegas a que ele quer fazer. Isso é uma necessidade secundária de poder. Então, né, eu já até respondi o exercício, mas se você quiser, né, fazê-lo, pode dar um pause agora e ir fazendo aí, já que você pode ser que não se lembra da resposta. Vamos lá, então, síntese e implicações para o ensino. Instintos. É uma abordagem mais primitiva, tem pouca aplicação no campo educacional de adolescentes e crianças maiores. Então, né, você pode deixar ela para lá, né, e passar para as próximas. Redução dos impulsos. Muitas ações são motivadas pela vontade de reduzir impulsos, mas às vezes os impulsos são mais secundários do que primários. Então, olhe quais são esses impulsos secundários para você entender isso. Às vezes, né, tem professor que quer bater de frente com um aluno que só quer chamar atenção, velho. Então, você entendendo isso já fica muito melhor de você agir em sala de aula. Excitação. Alguns alunos sentem necessidade de ter ambientes que aumentem a taxa de excitação. Às vezes, uma tarefa mais desafiadora, ativa ou divertida pode ajudar com isso. Sabe naquele dia lá que, pô, você tem aquela turma ali pilhada pra caramba? Leva um Kahoot para eles, cara. Leva um Kahoot, leva um jogo, uma gincana. Tem turmas que não vão ser assim. Então, sabendo aí o grau de necessidade de excitação dessas turmas, você pode levar atividades diferenciadas que se adequem mais ao perfil. Incentivo, cara, tenha cuidado, tá? Para que a nota não se torne o único incentivo, né, valorado socialmente para a aprendizagem, ou, no caso, desempenho. Por que eu estou colocando aqui desempenho? A nota numa prova pode ser obtida mesmo sem haver aprendizagem, o que mostra que existe uma diferença entre aprendizagem e desempenho. São dois construtos diferentes. Então, você tirar uma nota alta numa prova não significa que você aprendeu, tá? Muitas pessoas decoram o negócio, tiram nota alta na prova, depois esquecem tudo, fazem a prova na sexta, no sábado já esqueceu tudo. Cognição. A partir da motivação extrínseca, você pode tentar prover condições para que os alunos tenham uma motivação mais intrínseca. Porque a motivação intrínseca ela tende a ser mais duradoura e menos dependente de contingência. O que eu quero dizer com isso? Que se você ganha um celular, ou um videogame, ou qualquer coisa, ou dinheiro, ou Pix, para você se dedicar a alguma coisa, tecnicamente, isso aí depois, o mesmo estímulo já não inicia mais a mesma motivação, tá? Então a ideia é que a motivação seja intrínseca, que o aluno prioritariamente esteja na aula, né? Mais para aprender do que para tirar uma nota, mais para compartilhar significados do que para impressionar o professor, mais do que para ter aprovação social, tá? Hierarquia de Maslow, ela é interessante, pois ela pode ser usada como uma referência para saber onde estão os pontos que precisam ser sanados para que os alunos estejam mais motivados. Muitos deles independem da sua aula, tá, gente? Então lembre-se disso. Quando eu estou falando isso, para você identificar, é para você saber também. Eu tenho como intervir sobre isso de maneira direta, né? Ou não? Tá? Porque às vezes o professor quer fazer alguma coisa, né, e que também está fora da alçada dele. E isso não é legal, tá? No contexto das necessidades secundárias, os alunos também sentem necessidade por afiliação, por poder e por realização. Esteja consciente disso. Cara, meu pai me falava muitas coisas assim. Ele disse: olha, tu vai ter aluno carente, tu vai ter aluno que vai querer te desafiar, tu vai ter aluno também que é bom aluno, né, que é aquele que procura a realização dele e tal, né? Então, esteja atento disso, tá? Vamos lá, agora a gente passa para as emoções, que é um tema que está
muito relacionado com a motivação. Mas a motivação é esse drive, né, essa tendência, essa inclinação para agir. Naturalmente, ela está fortemente vinculada ao interesse, aquilo que precisa ser alcançado. Né? Existem teses enormes aí na psicologia acerca que relacionam essas duas coisas, motivação e emoção. Uma das que eu gosto, que também está presente aqui em várias ideias, é a noção de que é a tese lacaniana de que o desejo, a falta produz o desejo. E, naturalmente, para a gente sanar isso, a gente produz uma fantasia, tá? Para substituir esse objeto faltante. E, naturalmente, isso está completamente relacionado com a motivação. E, naturalmente, também está ligado com as emoções. Tá? Vamos lá, vou trazer algumas situações aqui para você pensar. Como você se sente quando alguém fecha você no trânsito? Como se sente quando aquela pessoa diz que te ama? Aquela pessoa. Como se sente quando sai com os amigos? Como se sente quando recebe um não, quando tinha uma expectativa de receber um sim? Essas situações despertam a mesma coisa em você? Obviamente não, né? As emoções, tá? Elas podem ser entendidas como sentimentos que comumente têm elementos fisiológicos e cognitivos e que influenciam o comportamento da gente. Vamos lá, eu faço as mesmas perguntas para você, só que agora pedindo para que você traga alguns rótulos para identificá-las, tá? Não significa que esses rótulos tenham que ser fixos, tá? Como você se sente quando alguém te fecha no trânsito? Aí vamos usar rótulos cognitivos e sensações fisiológicas. Você se sente triste, alegre? Provavelmente não, né? Surpreso, enojado, medroso, com raiva? Provavelmente com raiva, né? Eu fico com raiva. E sensações fisiológicas, com respiração profunda, dentes cerrados, com senho franzido, sorriso, sorrindo, leve, relaxado, ansioso, tá? Como se sente quando aquela pessoa diz que te ama? Como se sente quando sai com os amigos? Né? Como se sente quando recebe um não, quando tinha a expectativa de receber um sim, frustrado, né? Provavelmente cabisbaixo, né? Com a pressão arterial até diminuída, né? Então você pensa aí, dá um pause, pensa, escreve aí um rótulo cognitivo e uma caracterização de sensação fisiológica que você tem. Vamos lá. E as emoções, elas têm que função, gente? Elas não existem por acaso. Elas são. Elas têm uma função adaptativa, inclusive de seleção natural, né, as emoções. Então, todas essas emoções, as de valência positiva, as de valência negativa, são importantes para nós. A gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, não queria sentir nada. Mano, anedonia, só para você saber que você não sentir absolutamente nada, é sintoma de depressão, tá? Então, o interessante é que você consiga desenvolver a sua inteligência emocional, tal qual falamos na aula passada, para que você possa regular essas emoções, para que elas não saiam, digamos assim, de uma faixa funcional, entende? É normal você ficar com raiva, mas você não pode ficar com raiva a ponto de socar uma pessoa. Tá? É normal você ficar feliz, mas não é ideal, não é funcional que por você ficar feliz demais ou eufórico demais, você saia fazendo sexo com todo mundo de maneira desprotegida. Ou se for fazer, faça pelo menos de forma protegida. Tá? É importante também sentir tristeza. Tá? A propósito, euforia em excesso, a inexistência de emoções de valência negativa, uma euforia excessiva em que está tudo bem o tempo todo, a gente chama isso na psicopatologia de mania. Então, é uma característica que pode te enquadrar numa síndrome, tá? A famosa síndrome maníaca. Então tá, gente, mas tendo dito isso, as emoções elas têm uma função. Quais são as principais funções dela? Vamos lá. Aristóteles, e não são os filósofos gregos aqui, são só pessoas com os nomes deles. Aristóteles saiu no soco com Platão, pois enquanto estavam na escola, Platão xingou a mãe de Aristóteles.
Após essa situação, Aristóteles planejou não cair nas provocações de Platão e foi à coordenação da escola para prestar queixa das provocações do colega. Que são duas situações. Uma terceira situação é Newton nota, quer dizer, Alberto nota que Newton está chateado, aborda o colega sem fazer muitas brincadeiras e lhe perguntou com a voz mansa se estava bem. Alberto disse que não, mas se dispôs a conversar. Essas três coisas têm a mesma natureza? Não, né, gente? Então, ó, preparação para a ação é a ligação entre o ambiente e a resposta dada pelo organismo. Então, por exemplo, se sair no soco com alguém, é uma preparação. A emoção te preparou, a emoção de raiva preparou Aristóteles para sair no soco com Platão. Modelagem de comportamento futuro. Ainda feita que ele disse, pô, vou me lascar aqui na escola, né? Vão mandar aqui mensagem para minha mãe. Então, eu vou planejar meu comportamento futuro. Eu não vou cair nas provocações dele e eu vou prestar queixa para a diretora. Tá? Promoção da aprendizagem, modelagem do comportamento futuro, que é a promoção da aprendizagem que nos ajuda a ter respostas apropriadas. Por exemplo, como você reage a uma situação estressante? Você vai aprendendo ao longo da vida a não pegar a corda com tudo, a não se aborrecer com tudo, ou a não levar tudo tão a ferro e fogo assim. Por quê? Porque isso te ajuda a modelar o seu comportamento futuro de uma maneira mais funcional, digamos assim. E interação social efetiva. A gente percebe condições por parte de observadores que moldam as interações sociais. Então, não falar com alguém quando uma pessoa está brava, como é o caso de Albert Newton, tá? É uma forma de interação social efetiva. Pessoas que têm prejuízo nessas funções emocionais, de perceber essas emoções, podem ter, e provavelmente tem também, prejuízos sociais. Tá certo? Então, essa dificuldade na leitura das expressões e das emoções pode ocasionar esse tipo de problema para as pessoas, esse tipo de problema de prejuízo social. Então, vamos lá, né? Temos três contextos, já expliquei para vocês anteriormente qual seria a resposta. Então, quando Aristóteles sai no soco com Platão, né? Pois enquanto estava na escola, o Platão chegou à mãe de Aristóteles, isso aqui tem uma dessas funções. Qual é? É preparação para a ação, é a modelagem do comportamento futuro ou a interação social efetiva? Após essa situação, Aristóteles planejou não cair nas provocações de Platão e foi à coordenação da escola para prestar queixa das provocações do colega. Qual é essa agora? Né? É bem diferente da primeira. É preparação para ação, modelagem do comportamento futuro ou interação social efetiva. E Alberto, né, quando aborda Newton, né, sem fazer muitas brincadeiras, ele pergunta com a voz mansa se ele estava bem, né? Isso aí é uma interação social efetiva, uma modelagem de comportamento futuro ou preparação para ação. Dê um pause, pense aí e anote suas respostas. Puder deixar aqui nos comentários também, será legal. Todos os seres humanos têm as mesmas emoções? As emoções são genéticas ou culturais? São um pouco dos dois, né? Existem teóricos que vão defender um lado, tem outros que vão defender outros. Um dos que defende a ideia de que as expressões emocionais são gerais é o Paul Ekman, tá? Um grande pesquisador aí, né? da universalidade das emoções. Outros, né, acreditam que elas são fortemente culturais. A gente vai chegar num consenso que elas têm um pouco de cada, tá bom? Então, temos naturalmente emoções básicas que são supostamente compartilhadas por toda a espécie humana, como a raiva, a alegria, a tristeza, o desprezo, a surpresa, o nojo e o medo. Mas temos emoções culturais também, que são emoldadas por experiências coletivas e culturais. O Schadenfreude que é essa paradinha aqui que eu acabei de ler. Isso aqui é alemão, tá, gente? Schadenfreude. É uma emoção muito interessante. É você se regozijar quando alguém que você não gosta se estrepa, tá? Então é como rir da desgraça do indivíduo que você não gosta, tá? Naturalmente, a gente entende essas emoções porque ela pode ter algum tipo de vínculo, mas ela tem uma coloração especialmente alemã e cultural que você talvez nunca sinta, exceto se você conviver por muito tempo na Alemanha e isso entrar em você, lá ele. Hagai, tá? Hagai é uma expressão havaiana, eu creio.
Não, o Haggai, tá? É japonês, na verdade. O Haggai, ele estava pesquisando aqui para ver se eu não estava errando um pouco. O Haggai, ele é um humor de frustração, é um humor vulnerável colorido por frustração. Bom, enfim, coisa dos japoneses aí, né? Esse aí foi até um pouquinho mais difícil de compreender. O musso é uma expressão do Tahiti, né? Em que as pessoas elas têm uma resistência uma relutância em aceitar demandas irracionais feitas pelos pais. Isso aqui a gente também consegue compreender bem, né? Dependendo aqui que a gente também tem esse vínculo familiar que às vezes se estende demais, sobretudo quando a gente está na adolescência, né? Então, existem emoções que são supostamente compartilhadas por toda a espécie humana e emoções moldadas por experiências coletivas e culturais. O que te causa raiva? O que te causa alegria, tristeza, desespero, surpresa, nojo, medo? Tem alguma emoção que você julga ser especial do paraense? Qual seria? Eu já enumeraria uma, que é a gastura, tá, gente? A gente sente gastura, tá? A gente fica aquela murrinha. Pô, murrinha é mais do que preguiça. Não é só preguiça, é aquela é como se fosse uma preguiça misturada com calor e aquele cara fica breado e, porra, caramba, velho, parece mistura de febre com preguiça e vontade de morrer. Enfim, para mim isso que é murrinha, né? O gastura é aquela coisa, assim, aquele sentimento ruim, né? Que a gente fica. É um misto de ansiedade com um nó na garganta, sabe? Então, dor no osso, sabe? Essas emoções, para mim, são especiais do paraense. Bom, aí a gente pode se questionar acerca das raízes das emoções, né? Aí eu pergunto para você: você está triste porque chorou? Ou você fica triste e chora ao mesmo tempo? Você tem uma sensação fisiológica que interpreta suas emoções? Então, tem três teorias diferentes acerca das emoções, que é a teoria de James Lange, é uma reação fisiológica, dispara um rótulo cognitivo. Então, eu não fico triste porque eu choro. Ou melhor, eu não choro porque eu fico triste. Eu fico triste porque eu choro. Então, eu choro e então eu fico triste. Então, eu tenho uma reação fisiológica, então eu tenho o rótulo cognitivo. Vinculo essas duas coisas, mas a posteriori. Canambar a teoria de Canambar é uma teoria que uma reação fisiológica e o rótulo cognitivo são disparados ao mesmo tempo. Então, a pessoa chora e fica triste ao mesmo tempo. E a de Shaster-Singer, tá? Inclusive, gente, as pesquisas em biofeedback têm reiterado aqui, em algum grau, né, a teoria de James Lange, tá? A Shaster-Singer afirma, né, essa teoria afirma, são os nomes dos autores, tá, gente, das teorias, que a experiência e a identificação de emoções são funções tanto de estado de excitação fisiológica como de rótulos cognitivos. Então, eu ando na rua e sinto medo quando eu vejo, né, uma pessoa, pois ela pode ser um ladrão ou dois caras numa moto de noite e, naturalmente, né, elas são funções, essas emoções são funções desses estados de excitação fisiológica como de rótulo cognitivo. Aí, da feita que eu entendi que não era só uma pessoa pedindo informação, aí eu me acalmo, tá? As perspectivas atuais, né? Sobre a emoção, acreditam que existem padrões específicos de excitação biológica vinculados a emoções individuais, tá? E aí, né? Você está triste porque chorou é uma das teorias. É qual? James Lange, Cannon-Barr ou Shasta-Singer. Você fica triste e chora ao mesmo tempo é qual? Tá? Você tem uma sensação fisiológica e então interpreta suas emoções? É uma terceira. Qual é qual? Vou dar um pause e você vai e responde. Vou dar a resposta depois, tecnicamente, que você já deu pause, que é nessa mesma sequência. James Land, Cannon Barr e Shasta Singer.
Emoções, então, são integradas às cognições. Não temos como evitá-las no processo didático. Então, da mesma maneira que eu falei para vocês que, que memória afetiva é um erro conceitual, porque toda memória, tecnicamente, tem uma carga de afetos que pode ser predominantemente alta ou pode ser predominantemente mais baixa. Tá? Que a gente chama de cognições frias, né? Essas, por exemplo, vinculadas aí ao conhecimento científico, mas tem um grau menor, mas tem. Tá? E memórias quentes, que estão relacionadas a relações com as pessoas, existência e tudo mais. Tá? Então, as emoções elas estão integradas às cognições, não dá para separá-las. Função das emoções. As emoções têm uma função relevante em sala. Elas preparam para a ação, modelam o comportamento futuro e permitem efetiva interação social. Tente prover um clima de acolhimento na sala para ter maiores chances de aproveitamento. Naturalmente, você compreendendo essas coisas, você vai estar numa posição melhor de dizer assim, eu entendo o que você está fazendo, né? E não ficar julgando conforme você acha que é ou os seus próprios preconceitos possam levar a crer. Nomeando as emoções, é importante que as emoções possam ser nomeadas. Tá? Elas podem ser locais e podem ser universais. Mesmo assim, exercite seu lexo afetivo emocional e a sua inteligência emocional, nomeando-as para que possa se comunicar de forma mais efetiva com os alunos, inclusive entendendo a própria linguagem emocional deles. Raízes das emoções. Existem várias teorias sobre as emoções, mas há um consenso. Tá? Elas se expressam por razões fisiológicas e rótulos cognitivos. Então é importante entender como eles se caracterizam. A referência da aula de hoje é o Robert Feldman, Introdução à Psicologia. Um forte abraço a todos e uma excelente semana. Tudo de bom para vocês. Até mais.